Hoje essa nossa aula é uma aula bem menor que as outras aulas, é uma aula sobre tosse crônica. Vocês fiquem à vontade para interromper ou botar em qualquer momento para fazer alguma pergunta ou algum comentário. Bom, então a gente vai falar sobre tosse crônica. Quais são os nossos objetivos da aula? É que vocês relembrar a definição de tosse crônica, a fisiopatologia, um pouquinho sobre a anatomia, vamos falar sobre o reflexo da tosse, as principais causas, como a gente deve manejar, como a gente vai examinar o nosso paciente, que exames a gente deve pedir, baseado nas queixas daquele paciente. Então, assim, a tosse, ela tem um impacto muito grande, um impacto social. No Brasil, ocorrem cerca de 1,5 milhão consultas ambulatoriais de pacientes com queixa de tosse. Não necessariamente a queixa de tosse dele tem como causa uma doença do sistema respiratório. Por isso que é muito importante que a gente faça uma anamnese e um exame físico bem feito. E a tosse, ela leva ao grande aumento de procurar um atendimento médico. Ela gera grande custo com exames subsidiários, porque principalmente se a gente não fizer uma anamnese adequada, porque vocês vão ver que muitas vezes a gente, com a clínica do paciente, tem uma grande suspeita diagnóstica e consegue tratar aquele paciente, não necessita de exame complementar. E ela deteriora a qualidade de vida. Uma pessoa com tosse é uma pessoa que se sente muito incomodada, principalmente depois do Covid. Eu atendi muito paciente e disse, doutora, eu não posso tossir porque a pessoa já se com Covid, já quer sair de perto de mim. Então, isso é um problema que incomoda muitas pessoas. Ela tem um impacto importante, um impacto não só físico, mas um impacto social também. A pessoa apresenta sintomas físicos como sudorese, perda de apetite, tontura, pode ter incontinência urinária, tem aquela dificuldade de relacionamento, às vezes dificuldade no trabalho, porque a pessoa se sente incomodada, incomoda outras pessoas. Então, ela termina causando uma insegurança muito grande. Então, é importante que a gente procure diagnosticar e tratar adequadamente. A tosse, ela é, na verdade, ela é importante. A gente não deve bloquear a tosse. Por quê? Porque a tosse ela é um reflexo, ela é uma resposta a um estímulo irritante. Esse estímulo pode ser uma mudança térmica, pode ser, por exemplo, um refluxo, uma presença de ácido, pode ser a presença de um corpo estranho, pessoas que aspiram. Então, é importante que a gente tente descobrir a causa da tosse e tratar a causa da tosse, não tratar a tosse em si. Ela chega a cometer de 9 a 33% da população. Essa é a classificação da tosse, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. A gente vai abordar aqui a tosse crônica. E é importante a gente saber que ela chega a cometer até 40% de pessoas não tabagistas. Então, não necessariamente a tosse ela tem associação com o tabagismo. E o que acontece? Quando a gente respira, quando a gente inspira, a gente mobiliza da nossa respiração. E as partículas, elas penetram na nossa via aérea. As partículas maiores, elas ficam a nível de traqueia, e as partículas menores, elas vão até os bronquíolos. E é importante que a gente tenha mecanismos de proteção ativos. A gente tem dois mecanismos principais de proteção. A gente tem o clímax ciliar, que é exatamente aquele movimento ciliar que vai impulsionar, junto com o muco, um corpo estranho, aquela partícula que precisa ser eliminada. E tem a tosse, que ela é o segundo mecanismo, também para eliminar essas secreções, esse corpo estranho.
A tosse pode ser de duas formas. Ela pode ser uma tosse voluntária ou uma tosse involuntária. E quando a pessoa tem algum problema, como por exemplo a discinesia ciliar, que perde essa primeira linha de proteção, esse primeiro mecanismo de proteção, é a tosse que vai agir, vai funcionar como o primeiro mecanismo de proteção. E aí ela tem algumas fases, a tosse. Ela tem a fase inicial, que é aquela fase inspiratória. Quanto maior for a inspiração, a gente vai ter uma tosse mais eficaz. Tem a fase compressiva, que é exatamente depois que você faz aquela inspiração. Ocorre um fechamento da glote, é um fechamento muito rápido. Isso gera uma pressão intratorácica positiva grande. Em seguida tem essa abertura da glote e tem a fase expiratória, que é exatamente o ato de você tossir. Em seguida tem um relaxamento de toda essa musculatura e aí a gente pode tossir novamente ou não, dependendo do estímulo, se o estímulo permanece. Por que é importante a tosse? A tosse, como eu já falei para vocês, é um mecanismo de proteção. Ela vai proteger a nossa via aérea. Ela protege contra a aspiração de alimentos, corpo estranho. Quando a gente tem alguma doença que prejudica o primeiro mecanismo de defesa, que é o primeiro ciliar, a tosse se torna o primeiro mecanismo. Ela pode também funcionar como protetor contra arritmias, que tem algumas arritmias que você fizer uma passada, uma manobra positiva, você aumenta essa pressão intratorácica, você termina diminuindo o retorno venoso e pode corrigir temporariamente algumas arritmias. É muito importante que a gente entenda que os mecanismos receptores da tosse, eles não estão somente na via aérea. Por isso que uma pessoa pode chegar para a gente com tosse crônica e ter uma doença do refluxo, por exemplo. Então, a gente tem receptores da tosse em vários locais do nosso organismo. A gente tem no canal auditivo, a gente tem nas narinas, a gente tem faringe, laringe, pleura, tem no pericárdio, tem no diafragma, tem no peripônio, tem no estômago, tem no esôfago. Então, quando algum desses receptores, principalmente as fibras C e fibras RAS, elas são estimuladas por secreção, por corpo estranho, através do nervo vago laringeu superior, esse estímulo é levado para o centro da tosse, que é no tronco encefálico, é chamado trato do núcleo solitário. E aí, ele em seguida envia através do vago estímulos para toda a musculatura respiratória, musculatura abdominal, para que ocorra a tosse. Então, é muito importante que a gente esteja com esse sistema aqui todo completo, funcionando adequadamente para que a gente consiga ter uma tosse eficaz. Então, se por algum momento eu vou ter alguma lesão, algum tumor do sistema nervoso central, algo que atrapalhe, que impeça esse arco reflexo, a gente pode não tossir, perder esse mecanismo de defesa, ou ela pode ser uma tosse ineficaz. Quando é que isso pode ocorrer, por exemplo? Se eu tiver uma lesão do arco reflexo, como eu já disse para vocês, se eu usar algum medicamento, algum sedativo, por isso que eu reforço aqui, às vezes o paciente chega, doutora, passa um remédio para essa minha tosse? Sim, mas por que essa tosse? A gente, alguns homens até passa um medicamento para dar uma alívio, que essa pessoa não consegue nem dormir porque está tossindo, mas eu tenho que procurar a causa dessa tosse. Então, tem alguns medicamentos que impedem a tosse e terminam sendo prejudiciais. Se a gente tiver alguma lesão do sistema nervoso central, que altera esse arco reflexo, também pode interromper a tosse. Paciente que tem doença neuromuscular, aquele paciente que tem fraqueza muscular, porque para que eu tenha uma tosse, é importante que eu tenha uma musculatura também que vai receber o estímulo do vago efetor eficaz. Se essa musculatura não for eficaz, eu tenho alguma doença neuromuscular, eu posso ter uma tosse ineficaz também. Paciente que fez cirurgia abdominal ou torácica, pode ter alguma lesão de laringe, paralisia de corda vocal, abertura da glote. Isso tudo pode levar a uma diminuição da eficácia da nossa tosse. Aí a tosse ela pode ser de várias formas. Eu posso ter uma tosse seca, que aí ela aparece em várias doenças, inclusive várias doenças do sistema respiratório, como por exemplo corpo estranho, uma laringotraqueite, uma pneumonia, mas aparece também doença do refluxo, pólipo nasal, tumor mediastinal. Eu posso ter uma tosse produtiva, que está muito associada a doenças infecciosas, mas pacientes com doenças neoplásicas, pacientes com DPOC também pode apresentar tosses com essas características. Eu posso ter a tosse paroxística, aquela tosse que vem
e espasmo, o paciente tosse bastante, depois ele para. É aquela tosse do abscesso de pulmão, da coqueluche, a tosse laríngea, aquele paciente que tem espasmo laríngeo, às vezes é edema, ele pode ter um ronquidão associado, alguma compressão, como a presença de um bócio. E eu posso ter a tosse reprimida. A tosse reprimida é aquele paciente que tem vontade de tossir, mas por algum momento ele deixa de tossir. Por exemplo, paciente que tem fratura de arco costal, tem muita dor, então ele tem a necessidade de tossir, mas pela questão da dor, para se proteger, ele reprime voluntariamente a dor, a tosse. E a tosse, ela tem duas apresentações, duas formas de ser avaliada. Tem tosse, tem que ter uma causa bem definida. Por exemplo, o paciente chega para mim e diz: doutora, toda a vida que eu como alimento X, eu tosso bastante, isso me incomoda muito, mas depois eu fico tranquilo. O paciente provavelmente vai ter uma tosse associada à doença do refluxo. Mas em algumas causas, essa tosse é difícil, ela se torna um desafio diagnóstico. Eu tenho um paciente, ele tem um sobrepeso, é um paciente obeso, e ele tem uma tosse que eu já investiguei de todas as formas e a gente não conseguiu. Já acompanhando inclusive o estudo especial do otorrino, e a gente não conseguiu ainda identificar qual a causa. Já tratamos algumas doenças que podem estar relacionadas com essa tosse, mas a gente ainda não conseguiu resolver completamente o problema dele. Então, o exame físico e uma anamnese são fundamentais. E aí a gente tem que ver, em relação à idade e sexo, a tosse ela é mais comum em pessoas do sexo feminino e na meia idade. Avaliar sempre a história de tabagismo. As pessoas que têm história de tabagismo ou ativo ou passivo a alguma exposição também têm um risco maior de ter tosse. E é importante a gente sempre avaliar as características dessa tosse. É uma tosse aguda? É uma tosse subaguda? Passou 4 semanas, 5 semanas, o paciente teve recentemente um quadro de viral, por exemplo, eu posso estar diante do paciente com uma tosse pós-viral. Tem secreção? Qual o aspecto da secreção? É paroxística? Tem associado incontinência? Qual a origem? O que desencadeia? Se tem relação com a postura, é a tosse que piora logo que o paciente deita, é aquela tosse que acorda o paciente? Tem relação com a alimentação, com a fonação? Tem alguma medicação? A gente sabe que os inibidores de ECA é um tipo de medicação, uma classe medicamentosa que está muito associada com tosse. Então, se eu atendo um paciente que usa inibidor de ECA, mesmo que a possível causa da tosse dele seja outra, mas pode ser uma associação de causas. Então, o ideal é que eu tente, se possível, trocar aquela medicação. Avaliar a exposição do paciente, se ele tem alguma história de alguma doença prévia, se tem história familiar que possa nos dar uma pista sobre o possível diagnóstico dele, a possível causa da tosse. E aí o exame físico tem que ser completo. Eu tenho que examinar o paciente avaliando principalmente a questão da orofaringe, fazer o exame do canal auditivo dele, tentar fazer um exame otorrinolaringológico. Às vezes a gente não tem todos os instrumentos, então precisa do auxílio de um colega otorrino que possa avaliar melhor esse paciente com a gente. O sistema respiratório e o sistema neurológico também, porque essa tosse pode ser uma doença neuromuscular que esse paciente esteja, por exemplo, numa fase inicial fazendo microaspiração. Então a gente precisa avaliar isso. E aí tem uma tríade que a gente, quando o paciente chega para a gente com tosse crônica, a gente sempre tem que pensar nessa tríade, que é asma, rinocinusite e doença do refluxo. Então a gente vai conversar com o paciente, na coleta da história, na nossa anamnese, a gente vai perguntar se esse paciente tem sintomas de algumas dessas doenças. Ela é conhecida como a tríade patogênica da tosse crônica. Cerca de 90% dos pacientes que chegam com tosse, eles apresentam pelo menos um desses sintomas, uma dessas alterações. 38% tem uma causa única de tosse, 36% tem 2 causas, 17% tem até 3 causas e 9% dos pacientes tem 9 causas, ou tem 4 causas. Então, por exemplo, não é porque o paciente chegou para mim com tosse e tem sintomas de uma rinocinusite, eu vou tratar sua rinocinusite. Eu tenho que investigar, tenho que questionar se ele tem sintoma também gástrico, se ele tem história de sibilância,
seria um inibidor de ECA. Então, eu tenho que avaliar o paciente como um todo, e não porque ele traz aquela pista inicial importante, eu vou fechar aquele diagnóstico, aquela causa e tratar somente ela. Lembrar que a gente tem várias causas, algumas a gente já deu aula sobre isso, outras vai dar, outras vocês vão ver de outras especialidades. O tabagismo, a asma, a doença do refluxo, tanto o refluxo gastroesofágico como o refluxo laringofaríngeo, a doença das vias aéreas superiores, que a gente chama de gotejamento pós-nasal, que é aquele paciente que chega, que tem um pigarro, que tem aquela secreção incômoda na garganta. A gente recebe muito paciente com essas queixas. Inibidor de ECA, doenças parenquimatosas difusas, como as doenças intersticiais pulmonares, é uma causa importante de tosse. Então, a gente vai ver a exposição do paciente, se é um paciente que cria pássaros, por exemplo, bronquite crônica, bronquiectasia, tem a tosse variante da asma, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ela, tem a bronquite linfocítica. Algumas dessas entidades são mais fáceis da gente diagnosticar, outras são mais difíceis e terminam ficando como um diagnóstico de exclusão. Quando a gente vai avaliar o paciente com tosse, além da anamnese do exame físico, a gente solicita mesmo um raio-x de tórax. Porque eu brinco com Deus, eu tenho que ter um retrato naquele órgão que eu estou tratando. Então a gente tem que ter pelo menos um raio-x para a gente já descartar ou fechar uma possibilidade de diagnóstico de doença parenquimatosa. Mas lembrando que tem várias causas de tosse que o paciente tem raio-x de tórax normal. Paciente, por exemplo, com síndrome de viário superior, aquela tosse gotejamento pós-nasal, paciente asmático, um refluxo, uma tosse pós-infecciosa, um paciente que usa IECA, que tem um corpo estranho viário superior, com hipotireoidismo. Então, esse paciente pode ter um raio-x normal. Então, a gente tem que prosseguir na investigação dele. Mas lembrando que o raio-x para o paciente com tosse crônica é fundamental. Não vou falar sobre asma aqui, que a gente já deu uma aula bem extensa ontem, mas lembrando que a asma é uma importante causa de tosse nos pacientes não tabagistas. E aí tem a tosse variante da asma. O que é essa tosse variante da asma? É como se ela fosse um braço da asma. O paciente se apresenta apenas com tosse, ele não chega a dizer que tem sibilância, que o peito estia, nada disso. O exame físico e a espirometria desse paciente podem ser normais, até porque se for anormal, a gente pode estar diante de uma asma. Só que quando a gente faz o teste de broncoprovocação, lembra que eu falei ontem para vocês, aquele teste de broncoprovocação? Que você vai tentar induzir a broncoconstricção do paciente, esse teste é positivo. E esse paciente tem uma inflamação eosinofílica. Se a gente tivesse como fazer uma citologia do escarro, a gente ia observar a presença de mais de 5% de eosinófilos. E o tratamento? O tratamento é muito parecido com o tratamento da asma. O tratamento tem como base corticoides inalatórios, que você pode fazer um broncodilatador também associado. Naquele caso mais grave, aquele paciente chegou para a gente com uma crise importante, a gente pode fazer também o corticoide oral. Aí tem os antileucotrienos, os antihistamínicos, que são medicações que podem ser utilizadas para tratar esse perfil de tosse. E lembrar que esse paciente vai ser acompanhado. E o percentual desse paciente, cerca de 30% deles, pode vir a desenvolver asma num segundo momento. E aí a tosse das vias aéreas superiores, que é aquela tosse do gotejamento pós-nasal, que eu falei para vocês, que é muito comum o paciente chegar no consultório da gente se queixando disso. É exatamente quando tem uma estimulação dos nervos lá no nível de via aérea superior, ou dos ramos lá do glossofaríngeo ou do faríngeo. E aí o paciente que tem a tosse de vias aéreas superiores, o que é que ele queixa? Como é que eu vou pensar em tosse de via aérea superior? É aquele paciente que chega tossindo, ele diz pra gente que tem a sensação que tem algo caindo aqui na garganta, algo gotejando mesmo. Então o corpo fica pigarreando, ele tem a necessidade de limpar a garganta com frequência. Pode ter obstrução nasal, rouquidão, cefaleia, halitose. E aí, dentre as causas, a gente tem também a rinite, que é aquele processo inflamatório mais de região de nariz, onde ele tem prurido, tem espirro, obstrução nasal. Tem a rinocinusite, que já é um pouquinho mais profunda, que é aquele processo inflamatório já em nível de seios de face, seios paranasais. Mas os sintomas são bem semelhantes também. Obstrução nasal, rinorreia, o paciente pode ter dor, sentir aquela sensação de pressão.
e tem o gotejamento pós-nasal. E aí a rinite ela pode ter N causas, e a gente vai ter, se a gente está diante de um paciente com queixa de rinite, a gente não precisa no primeiro momento encaminhar para o otorrino. Claro, se o paciente tiver facilidade de ir, ótimo, mas nem sempre a gente vai conseguir isso. Então a gente tem que avaliar e vai começar a tratar aquele paciente. É um rinite alérgica, é uma rinite infecciosa, ele teve algum processo infeccioso recente, é uma rinite ocupacional, ele tem contato com o trabalho, com algo exposicional, tem alergia medicamentosa, tem alguma alteração hormonal. E em relação às rinossinusites, a rinocinusite mais associada com a tosse crônica é a rinocinusite crônica, aquele paciente que tem uma rinocinusite de uma duração mais prolongada, uma duração acima de 12 semanas. Lembrar que a gente tem que ir lá procurar. Esse trato fica bom da rinocinusite, a tosse pode permanecer? Pode, que ela pode ficar com uma tosse pós-viral. Aí tem o tratamento, eu vou falar já um pouquinho sobre ela, tá certo? Mas pode acontecer de ficar com uma tosse residual. Com rinocinusite, depois um quadro de gripe, depois de uma pneumonia, o paciente pode ficar. Mas a gente trata, tem tratamento. E aí a gente tem que avaliar se o paciente tem um fator de risco para rinocinusite, se ele tem alguma exposição, se ele tem abuso de medicamento, se ele tem alguma doença sistêmica que está associada com a rinocinusite, se ele tem hipertrofia de tonsila, por isso que é importante um exame físico bem completo. E aí isso aqui eu quis prestar muita atenção. Em relação ao tratamento, como é que a gente vai manejar? Não necessariamente, eu nem vou ter como fazer. Eu estou no SUS, por exemplo, aquele paciente, eu não vou conseguir fazer esses exames e nem no primeiro momento é necessário solicitar exame dos pacientes em todas as investigações. Se eu estou diante de um paciente com queixa de rinite alérgica, bem clássica, eu posso orientar o controle ambiental, uma lavagem nasal com solução salina, um corticoide tópico, um antihistamínico oral. Se for naquele momento de muita crise, muita rinorreia mesmo aquosa, a gente pode fazer por um tempo curto os vasoconstritores, porque ele tem os efeitos rebotes, então não devem ser usados por longo tempo. Mas se eu estou com aquele paciente que já tem aquela queixa, faz o tratamento, não fica bem, recidivo, aí eu posso fazer um teste cutâneo alérgico, o rastro, aquele teste para avaliar a alergia que a gente faz para várias substâncias, ou posso fazer até uma endoscopia nasal, que isso o otorrino faz. Se eu estou com um paciente com aquele gotejamento pós-nasal, aquela queixa do gago, aquela secreção na garganta, sensação de algo gotejando. Tratamento ideal, antihistamínico de primeira geração, que é com descongestionante, que é a desclorfeniramina associada à pseudoefedrina. É um medicamento fácil, barato. O problema dele dá muito sono, mas é um medicamento muito eficaz. Então, quando a gente prescreve o paciente, a gente tem que orientar isso. Às vezes eu faço só à noite, mesmo sendo necessário fazer 2 ou 3 vezes ao dia, porque tem paciente que tem muita sonolência e realmente não consegue trabalhar durante o dia com isso. Outra opção é fazer o brometiltratrópico. A gente não tem disponível aqui no Brasil o anticolinérgico nasal. Ele pode ser utilizado também para diminuir essa secreção, esse gotejamento pós-nasal. E aquele paciente que tem uma rinocinusite mais grave, aquele paciente que está muito sintomático, eu vou passar por uma investigação, vou fazer uma tomografia de tomografia de seio de face, posso fazer endoscopia nasal. Raio-X a gente não orienta muito, porque o raio-X de face tem muita sobreposição de osso. Aí se o paciente tiver com uma rinocinusite importante, cheia de líquido, aí você consegue visualizar, tem aqueles níveis líquidos. Mas se for rinocinusite mais leve a moderada, a gente não consegue ver muito bem. Então o ideal é, nesse caso, você termina com um ano. No raio-x você já passa para tomografia de seios de face. E aí, vamos responder essa questão? Leiam aí, pessoal, enquanto eu vou ficar só trabalhador nisso aqui, porque eu sou difícil de desistir. Mulher de 31 anos sem doenças crônicas, com lactose seca diária e em vários episódios sem horário preferencial há 4 meses. Nega espinéia, chiada, obstrução de vias aéreas superiores ou sensação de gotejamento pós-nasal. Nunca fumou e relata pirose ocasional. No seu primeiro ano de vida, teve episódio de bronquiolite respiratória, mas nega sintomas respiratórios crônicos na infância.
Já passou em consultas em outros 2 médicos, teve realizado radiografia de tórax, espirometria, com teste pós-profussionador, hemograma clínico normais. Iniciou um mês de tratamento com budesonide na laboratório nasal, além de loratadina sem melhora de tosse. Trabalha em escritório de advocacia com ar-condicionado e não possui mais em casa. Seu exame físico é normal, seu índice é 31 kg por metros quadrados e a conduta é solicitar teste de sensibilidade bronquica, iniciar formoterol D. Solicitar tomografia de alta resolução de tórax, iniciar amoxicilina com carbonato C. Orientar a prática de atividade física e dieta, iniciar esomeprazol D. Solicitar broncoscopia, iniciar prednisona 40 minutos por 2 semanas. E aí, pessoal, qual é? Muito bem. Então vamos lá, em relação à doença do refluxo. A doença do refluxo, ela está presente em cerca de 50 a 41% de variação bem grande dos pacientes que se apresentam com tosse crônica. É principalmente por conta de alteração de continuidade, de microaspiração do conteúdo gástrico e de um refluxo, que pode ser tanto ácido como não ácido. A doença do refluxo gastroesofágico, ela ocorre quando o paciente tem um relaxamento do esfíncter esofágico inferior. E é importante a gente reforçar que até 75% dos pacientes não chegam para a gente com aquele sintoma clássico. Porque quando eu chego com o sintoma clássico, como essa paciente, fica mais tranquilo a gente iniciar um tratamento e observar, avaliar a resposta dela. Mas nem sempre é assim. Então, a gente sempre tem que excluir outras causas de tosse para fazer o tratamento da doença do refluxo, ou até mesmo para fazer o tratamento da doença do refluxo e de outra causa. E investigando o refluxo, bora lá fechar a conta, o que a gente vai pedir de exame? Vocês pediriam? Qual o exame padrão ouro? Quem acertar vai ganhar um prêmio. Teste terapêutico. Aí, ganhou o prêmio. Chocolate, próxima aula, Vitória. Muito bem. Impedância e pH-metria, o exame padrão ouro. Olha aí, a filha tá linda. Bora lá. A endoscopia. O exame que a gente mais faz é a endoscopia. Vocês falaram, se eu pegar um paciente com suspeito do sangue, também vou pedir endoscopia. Para ser sincera, nunca nem pedi impedância e pH-metria. A gente deixa para o especialista. Mas a endoscopia, ela vai ver complicações, ela vai me dar pistas. Então, se eu tenho um paciente com sintoma de doença do refluxo, e se eu faço endoscopia, ela mostrou esofagite, mostrou uma lesão, eu vou tratar aquele paciente. Mas o exame padrão ou a impedância e pH-metria. A pH-metria pode ser feita, mas ela vai me avaliar o refluxo ácido. Eu posso fazer também impedância-metria esofágica, que ela vai mostrar o movimento. Então, se eu fizer as duas, a impedância e pH-metria, eu vou estar fazendo o exame mais completo. Tem outros exames que a gente pode fazer, o estudo radiológico contrastado, a manometria esofágica, que eu consigo ver o tônus do esôfago. Então, todos esses exames, diante de uma clínica sugestiva, podem me ajudar. Mas lembrando que a gente, se eu recebo um paciente com queixa de doença do refluxo, eu não vou pedir o exame no primeiro momento. Eu vou tratar aquele paciente e vou observar a resposta dele, avaliar a resposta. Então, como é que a gente trata? A gente vai fazer o inibidor de bomba de prótons, a gente pode fazer o bloqueador H2, se for paciente de um refluxo muito exuberante, eu posso fazer a doperidona, a metoclopramida, que são medicações procinéticas. E muito importante é a questão das medidas comportamentais. Eu tenho que orientar o meu paciente. Cabeceira elevada, a questão da alimentação, a gente sabe que alimentos mais condimentados, eles pioram, eles facilitam o refluxo. O tabagismo, ele piora o refluxo, o paciente deve parar de fumar. Evitar que ele se deite logo que ele se alimenta, evitar refeições muito copiosas, pedir que ele se alimente várias vezes ao dia e com pequenos volumes. Isso tudo vai ajudar a melhorar. E aí, se eu estou tratando meu paciente, eu confirmei que ele tem a doença do refluxo, aquele refluxo mais complicado, algumas vezes é necessário tratamento cirúrgico. Mas a respeito de paciente já está sendo acompanhado pelo especialista, né? Paciente que não está sendo visto só por nós clínicos ou pneu. Vamos lá, essa próxima questão da Alessia. Um paciente de 48 anos de idade com tosse crônica nos últimos 2 anos, já procurou o médico que nada encontrou que justificasse sua queixa e, considerando a ocorrência de sintomas dispépticos e eventuais episódios de pirose, decidiu encaminhar ao gastro. Após entrevista, iniciou o tratamento com inibidor da bomba de prótons
pelo suspeito de DRGE. Após um mês e devido à resposta inadequada, ele pediu endoscopia, que o resultado foi normal. Foi solicitado então uma pH-metria esofágica com resultado também normal. E aí, qual o exame que a gente vai fazer? Muito bem. E aí, outro refluxo, é o refluxo faringolaríngeo. A maioria dos pacientes que têm refluxo faringolaríngeo são os pacientes que têm um refluxo gastroesofágico. A diferença é que o paciente com refluxo faringolaríngeo, a alteração dele é no esfíncter esofágico superior. E os sintomas são disfonia, rouquidão, tosse crônica, disfagia. Ele tem menos motilidade esofágica do que o paciente com refluxo gastroesofágico. Para diagnóstico, pode ser feita uma laringoscopia direta ou uma impedância intraluminal multicanal. O exame que é mais feito de uma maneira geral, termina sendo a laringoscopia direta, porque o otorrino consegue fazer ali mesmo no consultório. E ele vai observar sinais que sugerem o refluxo laringofaríngeo, seria um edema, uma inflamação. O tratamento é semelhante ao tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. São medicamentos antirrefluxos. Se o paciente não responder, o paciente mais grave pode ser que precise de cirurgia. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Está tudo tranquilo? Pois vamos lá, essa outra questão. Uma mulher de 47 anos com regurgitação e tosse seca há 6 meses. Não melhora com pantoprazol 2 vezes ao dia, 20 miligramas, antes do café e do jantar. Na avaliação do otorrino e pulmonar foram normais. Tem uma endoscopia com gastrite associada a H. pylori e uma pH-metria de 24 horas sem inibidor de bomba de próstata com exposição ácida total do esôfago distal de 9,4%. O normal seria menor que 4,2%, zona cinza de 4,2 a 6. Então ela tem um refluxo ácido importante, né? E aí, qual o tratamento mais adequado para essa paciente? Ela está fazendo pantoprazol 20 mg 2 vezes, né? Na verdade, assim, antes de você fazer um tratamento mais invasivo, né, um tratamento cirúrgico, você tem que tentar outras alternativas de tratamento menos invasivo, tratamento clínico. Então, o lansoprazol seria uma outra opção. E aí, aquela pergunta que foi feita se o paciente pode ter tosse, né, depois que ele resolve com sinusite ou pneumonia, não me lembro, enfim. Seria a tosse pós-infecciosa. Ela ocorre principalmente depois de resfriado comum, depois de sinusite crônica. Pode ter várias causas, né? E a causa que causou a infecção antes de aparecer essa tosse pós-infecciosa, porque no momento da tosse pós-infecciosa, o paciente já curou e já tratou aquele processo inicial. Então, é muito importante uma história, um exame clínico detalhado. A gente vai investigar esse paciente até para avaliar, será que essa doença dele se resolveu mesmo? Será que ele não está com complicação naquela pneumonia que ele teve, naquela sinusite? Aí pode ser necessário radiografia, pode ser necessário uma tomografia de tórax, de seios de face, exame de secreção, se aquele paciente tiver secreção. E o tratamento é semelhante ao tratamento da síndrome da tosse nas vias aéreas superiores. O tratamento também é feito com antihistamínico de primeira geração, associado ao descongestionante. E pode ser feito também o brometo de ipratrópio intranasal, reforçando mais uma vez que a gente não tem disponível aqui para uso dessa forma, tem para nebulização. E tem a bronquite eosinofílica, que ela é mais difícil da gente diagnosticar, porque os pacientes não vão ter uma alteração que lhe sugira asma, não vão ter uma espirometria controlada ou alterada. Então a gente vai trabalhar muito, a gente já pediu um raio-x, já pediu uma espirometria, e aquele paciente vai ter tudo normal. O paciente faz um raio-x de tórax, a gente também não observa nenhuma alteração. Ela acontece muito naqueles pacientes que têm atopia, que têm alergia. E como é que a gente conseguiria diagnosticar? Se a gente fizesse os cálculos do paciente e observasse a eosinofilia acima de 3%. Eu tinha falado antes 5%, mas é 3%. E o tratamento é feito com corticoide inalatório também. Outra causa, disfunção de cordas vocais.
obstrução de cordas vocais é mais difícil ainda da gente diagnosticar. Para a gente diagnosticar, a gente tem que saber que essa entidade existe e tem que suspeitar. Se a gente não suspeitar, a gente não vai conseguir esse diagnóstico. É mais comum em mulheres, em torno de 20 a 45 anos de idade. O que acontece? Ocorre um fechamento na inspiração, tem um fechamento paradoxal das cordas vocais, tanto na ins quanto no início da expiração. O paciente pode ter asma e refluxo associado. Além da tosse, ele pode ter sensação de sibilância, pode ter dispneia, rouquidão, sensação de sufocamento. Para o diagnóstico, ou a gente faz uma laringoscopia, que a gente vai ter a visão direta, vai ver esse fechamento da corda vocal na inspiração e no início da ex. A gente também na espirometria pode suspeitar. É aquele paciente que na alça expiratória, na alça inspiratória vai apresentar um fechamento, um achatamento da alça inspiratória. Aquela curva que eu mostrei para vocês na espirometria ontem, que ela é triangular em cima e embaixo faz tipo uma meia-lua. Então ele pode apresentar um achatamento dessa alça inspiratória, aquela da meia-lua. Como é que eu vou tratar? Aí eu posso fazer, a maioria das vezes é tratamento com fono, fazendo fonoterapia. Alguns casos o paciente vai fazer, se ele estiver associado a um refluxo, se ele estiver associado a um asma, a gente vai tratar também. E tem a opção de fazer ventilação não invasiva, CPAP, porque ele vai conseguir manter aquela via aérea do paciente aberta. E o Heliox, existem alguns trabalhos mostrando benefício também para conseguir manter essa corda vocal do paciente aberta. E aí, vamos lá, essa questão do paciente de 42 anos de idade, com tosse seca de longa data, incômodo do peito, hipertensão, fazendo enalapril e hidrocloro, megatabagismo. Então, o que a gente pode afirmar dentre essas afirmativas sobre a tosse crônica desse paciente? Muito bem. Então, assim, o inibidor da ECA, por que ele causa tosse? A enzima conversora da angiotensina, o que ela faz? Ela degrada os mediadores inflamatórios, que fazem parte lá naquele arco reflexo da tosse. Quando eu uso o inibidor de ECA, eu vou impedir essa degradação. Então, eu vou aumentar a presença desses fatores que vão facilitar a tosse. Essa tosse chega a cometer 5 a 30% dos pacientes que usam inibidor de ECA. Lembrando que não necessariamente ela vai surgir nas primeiras semanas. O paciente pode fazer 6 meses que ele usa aquela medicação e começar a apresentar uma tosse associada ao inibidor de ECA. Porém, quando o paciente suspende, espera-se que até 4 semanas essa tosse tenha se resolvido ou pelo menos esteja em resolução. Se depois de 4 semanas de suspensão do inibidor de ECA essa tosse persistir, a gente tem que pensar em outras causas. Então, às vezes a gente pede para o paciente trocar a medicação, ele, doutora, mas já faz 5 meses, já faz 6 meses que eu uso esse remédio e não tinha nada. Mas ela pode surgir num momento bem posterior. E aí, essa paciente, uma paciente de 42 anos de idade, feminino, com queixa de tosse, com secreção mucoide, dispneia há 6 meses, fadiga. Desde o início do quadro, tem febre baixa e ultimamente também está com perda de peso. Não há história pessoal familiar de pneumopatia de tabagismo. Mora em casa com pouca ventilação e muita umidade nas paredes. A radiografia de tórax evidencia filtrado retículo, nodular difuso, mais proeminente em lobos superiores. E a ATC de alta resolução, nódulos centrilobulares mal definidos difusamente e opacidade em vidro fosco. Fez uma broncoscopia com lavado que mostrou 50% de linfócitos. E cadaversa transbronca demonstra granulomas não necrosados mal formados, com focos de bronquiolite obliterante em permeio a um pneumonite intersticial crônico com predomínio peribronquiolar. O diagnóstico mais provável seria... Tá difícil, né? Mas daqui a pouco vocês vão estar expertos disso, depois da aula de ver intersticiais. Esses achados histopatológicos são bem característicos de pneumonia de persistibilidade, desse intersticial pulmonar.
Realmente essa questão aí, eu não me lembro se era para subespecialidade ou era para tá fácil, né? Tá fácil que tu já tinha, né? A questão aí. Bora lá. Lembrando que a gente tem que pensar, né? Não pode esquecer, a gente falou dessas doenças que a gente não tinha abordado ainda com vocês, mas a gente sempre tem que pensar nas doenças comuns, como o DPOC, o tuberculose, o câncer de pulmão, paciente pode ter a apneia do sono, se ele tiver aquele biotipo, a gente vai discutir depois sobre a apneia do sono, doenças intersticiais pulmonares, como é o caso dessa paciente que a gente, desse caso, a gente mostrou para vocês, uma lesão que esteja comprimindo via aérea, então pode ser uma tumoração que esse paciente tem, a gente tem que investigar. O paciente pode ser tracobroncomalácia, o paciente pode ter inflamação de fósseis de via aérea. Esse aqui é super difícil, eu tenho que fazer uma broncoscopia com lavado broncoalveolar para avaliar, então depois que eu descartar as causas mais simples, que eu vou passar para os exames mais invasivos, eu posso fazer uma broncoscopia e aí observar que esse paciente tem um aumento de mastócito no lavado e diagnosticar a inflamação linfocítica. Mas vamos lá, continuando aqui nas questões de residência para vocês. Esse paciente de 59 anos de idade tem dispneia progressiva e tosse seca há 6 meses. Não tem exposição ocupacional e nem ambiental significante. Tem bateamento digital e cretações em velcro em terços inferiores de tórax bilateralmente. Aticada tem pneumonia, padrão de pneumonia intersticial usual. Esse padrão é bem característico de uma doença intersticial pulmonar. O diagnóstico e tratamento, com base nas evidências atuais, são... Lembrando que esse aqui é de 2015, então se ela vier para vocês, ela vai vir diferente, viu? A resposta um pouco diferente, vai vir mais atualizada. Mas a doença não deixa de ser a mesma. E aí, vocês acham que esse paciente tem o quê? Sabem não? Esse paciente tem uma fibrose pulmonar. Ok, ela pode até ir para a fila de transplante, mas hoje em dia a gente tem novos medicamentos, as drogas antifibróticas, que podem ser utilizadas e que elas reduzem a progressão, elas não resolvem, mas elas reduzem e lentificam a progressão da doença e melhoram a qualidade de vida do paciente. Mas isso não impede que o paciente, se preste aos critérios, entre na fila de transplante pulmonar. Vai depender muito do grau de comprometimento dele. Sim, você já tem uma aula no Marcelo Jacó sobre doença intersticial pulmonar. É uma das últimas aulas do módulo de pneu. Lembrando que a gente tem que pensar também em aspiração. Tem pacientes que gostam de fazer aspiração, tem distúrbio de evolução, aqueles pacientes idosos, sequelares de AVC, ou com distúrbios neurológicos. Existe uma tosse que é associada à diálise peritoneal. A gente não costuma fazer mais diálise peritoneal, porque aquele paciente fazia diálise a nível domiciliar, hemodiálise. É principalmente associada ao refluxo, porque esse paciente tem bastante refluxo. O inibidor de ECA, eles usam muito inibidor de ECA, fazem muita edema pulmonar, pode ter alguma infecção associada. O hipotireoidismo autoimune também pode ser uma das causas de tosse crônica. Acredita-se que tem umas células inflamatórias que vêm lá para o pulmão, vão estimular aqueles receptores da tosse e vão causar tosse. E a tosse psicogênica, que na minha opinião é a mais difícil de diagnosticar, porque você tem que descartar todas as outras causas para você fechar o diagnóstico de tosse psicogênica. E aí fazer uma psicoterapia, às vezes tratamento medicamentoso para o paciente. Tem as tosses que a gente realmente não consegue diagnosticar, como é o caso daquele paciente que eu falei para vocês no primeiro momento. E aí a gente faz o tratamento clínico para as doenças mais comuns, faz o tratamento para a doença do refluxo. Você lembra que eu falei para vocês que o paciente com doença do refluxo, nem sempre vai chegar para você dizer, né, eu tenho dor no estômago, sinto que a comida volta. Nem sempre o caso é tão clássico e tão fácil. Então faz o tratamento clínico para as causas principais, refluxo, síndrome de tosse de viária superior, pode fazer um corticoide inalatório, pensando na possibilidade de uma asma, uma tosse variante da asma. Essa tosse não diagnosticada, idiopática, ocorre mais em mulheres na fase da menopausa, na meia-idade. E aí, nesse caso, é o único caso que a gente orienta, pelo menos para alívio, a fazer medicação que vai tentar bloquear a tosse.
que seria a codeína, o baclofeno, a gabapentina, na verdade, ela vai agir lá a nível central, tentando dar uma reduzida nessa dose. Pode fazer anestésico de lidocaína, pode fazer morfina também em dose baixa. Aí são algumas opções que a gente tem para tosse. Tem aquelas levodopa-propizinas, são antitussígenos também que podem ser utilizados. Vamos lá, esse paciente, um jovem de 19 anos de idade, procurou o pneu com tosse crônica, secreção abundante e cansaço, além de diarreia com característica de estatorreia. Ao exame físico, tem estertores bolhosos, são as dilatações nas bases. Fez uma tomografia de alta resolução que mostrou uma dilatação das vias aéreas distais com aspecto de anel de cinete, espessamento peribrônquico. O que é que ele tem Que achada é esse, pessoal? Essa dilatação das vias aéreas distais com aspecto de anel de cinete? Na investigação das possíveis causas para o quadro, não deve ser solicitado o seguinte exame. Qual desses exames não deve ser solicitado? Qual dessas possíveis causas associadas a esses exames aí é a menos provável? Letra? Letra C. Até pelo achado, né, da imagem, a gente não ia pensar em déficit de alfa-tripsina. Tuberculose no nosso meio, a gente sempre tem que pensar, não pode deixar de pensar. E nas outras causas, déficit de imunoglobulina, neofibrose cística, também tem que ser pensado. Quando eu estou investigando, que exames eu posso, eu vou colocar aqui os exames, mas não quero dizer que a gente vai pedir todos não, tá? Vai depender muito da queixa do seu paciente. Mas que exames eu vou pedir? Raio-x de tórax é um exame que a gente sempre pede. Porque eu tenho que avaliar como é que está o pulmão dele, excluir algum processo infeccioso, alguma doença parenquimatose, de repente eu faço um raio-x, observar aquele filtrado intersticial difuso. Provavelmente, o paciente tem uma doença TSA pulmonar, porque tem que prosseguir a investigação dele com outras imagens. Espirometria com broncodilatador, principalmente se eu penso no doença obstrutiva, no doença restritiva, na disfunção de corda vocal, a gente pode pedir. O teste de broncoprovocação, a gente não faz aqui, a gente não tem facilidade de fazer, porque é aquele exame que vai causar uma broncoconstricção, ele pode ser arriscado para o paciente pode ter um broncoespasmo grave, mas eu posso fazer quando eu estou investigando um paciente que eu estou pensando em uma doença semelhante à asma, que chega com espirometria normal, e se ele for positivo, ele vai me confirmar a asma, se ele for negativo, ele vai me excluir a asma, mas ele pode estar mais positivo na espirometria normal, ele vai estar positivo numa tosse variante da asma. A tomografia de seios de face, a gente pode fazer também naquele paciente que está tendo uma sinusite ou rinocinusite mais complicada. A endoscopia, pH-metria, impedância pH-metria são exames para diagnóstico de doença do refluxo. A tomografia de alta resolução para avaliar doenças parenquimatosas, como as doenças intersticiais pulmonares, investigar melhor, avaliar o grau de comprometimento. A broncoscopia eu posso fazer quando eu excluir aquelas causas mais comuns, eu vou avaliar se tem um corpo estranho, avaliar se tem presença de secreção para coletar material. Exame do escarro da secreção, se aquele paciente tem, se eu estiver em um local que eu possa, por exemplo, fazer uma citologia daquele escarro, pesquisando eosinófilos, a gente vai fazer até para diagnosticar uma bronquite eosinofílica, uma tuberculose. Posso fazer o feno, que é aquele exame que eu mostrei para vocês, que a gente pode fazer no paciente com asma, que você vai observar a fração instalada do óxido nítrico, que ele está aumentado quando o paciente tem um processo inflamatório ativo, um processo inflamatório vigente, na asma alérgica ele vai estar aumentado. E aí, esse paciente de 32 anos veio para a UBS com queixa de queimação retroexternal há vários meses, do estômago à base do pescoço, de intensidade moderada, principalmente à noite, de 2 a 3 vezes por semana. Ele tem uma tosse crônica e rouquidão. A endoscopia dele foi normal. O que a gente vai pedir de exame agora? Qual vai ser o nosso próximo passo? Confesso que eu também tinha pensado, quando eu vi essa questão, eu pensei em pH-metria, mas a resposta correta é broncoscopia. Na minha avaliação, por quê? Eles estão pensando na possibilidade da presença de um corpo estranho ou alguma lesão que esteja ali obstruindo, já que ele tem essa queimação importante.
E seria essa, mas cagametria, teoricamente, está dentro das possibilidades, né? Um tumor, exatamente, algo que tivesse comprimido ali a via aérea desse paciente. Porque se ele tiver uma compressão, ou intrínseca ou extrínseca, quando você faz a broncoscopia, você vai visualizar e você pode fazer uma biópsia. Ou da lesão, se você estiver vendo, ou se tiver algo avalando, você pode fazer uma biópsia transbronca. E aí, quando eu estou investigando o paciente com tosse, é importante sempre, com tosse crônica, avaliar a gravidade. Na maioria das vezes, se é um paciente que procurou assistência médica, é uma tosse que está incomodando bastante aquele paciente. Sempre que ele vier para as consultas, avaliar se ele já estiver em tratamento, se ele está fazendo tratamento adequadamente, como é que está a resposta dele ao tratamento. E sempre avaliar o paciente, pedir que ele nos demonstre, através de escalas ou através de um diário de anotações que ele pode levar, o que é que está levando a tosse, quando é que essa tosse surge, se ele associa com alguma coisa, porque é muito comum o paciente chegar para a gente e não saber explicar direitinho como é que surge a tosse, o que ele desencadeia. Quando a gente começa a perguntar, ele começa a relembrar fatores que podem estar associados. Aqui é um protocolo que eu tinha mostrado de uma forma mais rápida para vocês na aula de anamnese, exame físico, mas assim, quando a gente atende um paciente com tosse crônica, tá certo? O que a gente deve fazer? A primeira coisa, avaliar se esse paciente toma inibidodieta. Se ele tomar inibidodieta, a gente vai orientar esse paciente a suspender, a tentar trocar por outra medicação. Se o paciente tem história de tabagismo ou outra exposição, o ideal é orientar que o paciente suspenda, mas mesmo assim, eu vou fazer uma radiografia de tórax desse meu paciente e vou fazer uma espirometria, porque esse paciente já pode ter uma BPOC ou outra doença associada ao tabagismo. Eu vou, se for uma tosse pós-infecciosa, tiver uma história de teve um quadro infeccioso, teve um quadro gripal, uma virose recente, posso pensar em doença, se tiver outro comemorativo, pensar em um quadro pós-infeccioso e fazer um antistamínico descongestionante. Quando eu fiz um raio-x de tórax, se ele der alterado, tiver alguma alteração que eu não consegui diagnosticar, como uma pneumonia simples, por exemplo, pode ser necessário prosseguir a investigação com a tomografia, com a broncoscopia, vai depender dos achados radiológicos. Se eu pedir um exame do escarro desse paciente, porque o paciente tem uma tosse há mais de 2 semanas, se ele não tiver um quadro bem clássico de outra doença, é importante a gente pedir a broncoscopia do escarro, principalmente no nosso meio. Se vier positivo, eu já vou começar o tratamento, não tenho dúvida. Se o paciente tem uma história que me sugira asma, eu vou fazer uma espirometria com bronquidilatador. Se nessa espirometria ela vier positiva, me confirmou asma, eu já vou tratar o meu paciente. Mas se a espirometria vier negativa, eu vou fazer o teste de broncoprovocação, se possível. Se esse teste de broncoprovocação for positivo, eu estou diante de uma tosse variante da asma. Não, mas eu fiz a espirometria e ela mostrou um achatamento da alça inspiratória, que é aquela alça que fica mais embaixo. Então, o paciente pode ter uma disfunção de corda vocal. Então, o ideal é que eu faça uma laringoscopia para ver se eu tenho aquele fechamento da corda vocal paradoxal na inspiração e no início da expiração, para eu fazer indicar o tratamento específico. Se for um paciente que tem uma inflamação eosinofílica, por exemplo, se eu fiz o exame do escarro, ele fez a espirometria deu negativa. Fez teste de provocação também deu negativo. E aí eu vou pedir os eosinófilos do escarro dele. Se vier acima de 3%, eu estou diante de uma bronquite eosinofílica, eu vou fazer o tratamento. Se for um paciente que me sugere ter rinocinusite pela história clínica, eu vou iniciar o tratamento, como a gente já havia falado. Se ele não responder adequadamente, é que eu vou pedir os exames. A não ser que sejam pacientes com um quadro mais complicado, um quadro de recidiva, eu já preciso necessariamente fazer os exames. Se for um paciente com doença do refluxo, sintomas sugestivos de refluxo, eu vou fazer inicialmente o tratamento medicamentoso, orientar aquelas mudanças de hábito de vida. Se o paciente não responder, aí a gente vai passar para a investigação com exames mais específicos e avaliar até a necessidade desse meu paciente fazer cirurgia. E é isso, pessoal.